sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Vamos ler em voz alta esse versículo? A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Mãos que realizam, mãos que edificam, mãos que empreendem, mãos que fazem acontecer, mãos que curam e mãos que adoecem. Há possibilidades de nós interpretarmos esse versículo, há caminhos que nós podemos entrar neste único versículo do capítulo 14. Fica aí a lição de casa, o exercício, se você não tem feito, leia o capítulo 14 todo. O capítulo 14 não aborda um tema, mas sim vários. Por isso hoje, o Espírito Santo, creio assim, em nome de Jesus, me soprou esse versículo e eu pude me aprofundar nele. E hoje compartilho com você a minha reflexão, o meu estudo. Há pelo menos alguns caminhos que nós podemos seguir lendo esse versículo. Um deles é o mais óbvio, o qual eu já fui até questionado hoje. Você vai pregar sobre mulher, pastor? Afinal de contas, o texto fala que a mulher sábia edifica o lar. O sábio foi direto e muito claro ao escrever a mulher sábia. Mas também nós podemos entrar no caminho de que a pessoa sábia, porque nós falamos sobre a sabedoria como uma pessoa e nós abraçamos a sabedoria. Ou a pessoa sábia edifica o lar, mas a pessoa insensata o destrói com as próprias mãos. Por isso, mãos que edificam, mãos que constroem, mãos que realizam. O mundo bíblico reflete uma sociedade patriarcal. Este mundo bíblico aqui, especialmente do Antigo Testamento, uma sociedade patriarcal. Essa sociedade patriarcal coloca o lar como responsabilidade da mulher. Isso está muito claro. Este é um caminho que nós poderíamos seguir. Porém, esse provérbio também nos permite a reflexão a respeito de sucesso e de fracasso. Porque nós podemos olhar da seguinte maneira: a mulher sábia, a pessoa sábia edifica o lar. E aqui desse lado nós temos uma pessoa sábia. Por outro lado, o que o sábio disse, a insensata, o insensato, o tolo, destrói o lar com as suas próprias mãos. Então nós podemos refletir neste único versículo como uma história de sucesso e uma história de fracasso. Nós podemos pensar dessa maneira. Esse provérbio nos permite refletir que as pessoas sábias, elas sabem que o fator determinante do sucesso e do fracasso na sua vida, das suas realizações, dos seus empreendimentos, são elas mesmas. Nós podemos olhar, interpretar esse versículo dessa maneira também. As pessoas sábias, elas não terceirizam o fracasso das suas realizações, dos seus empreendimentos, daquilo que elas fazem. Elas não olham pela janela da vida e procuram um culpado para os seus fracassos. A mulher sábia, a pessoa sábia, edifica o lar. Mas o insensato olha pela janela e procura culpados para as suas frustrações, para os seus erros, para os seus objetivos não alcançados. O tolo, a pessoa que não é sábia, pode olhar para a janela e se perguntar tudo isso. O que o universo fez está conspirando contra mim. Mas também, se essa pessoa não existisse, a vida seria muito melhor. Porém, o sábio pode olhar para as adversidades da vida, para os fracassos, para os contratempos da vida, para as decepções da vida, e se perguntar: o que eu posso aprender com isso? Isso é uma postura de uma pessoa sábia.
o que eu posso aprender com isso? Ela não se pergunta o que fizeram para eu chegar nessa situação que eu estou hoje. Esse provérbio nos permite refletir que pessoas sábias sabem que Deus lhes concedeu, lhe deu uma grande capacidade. A capacidade, a possibilidade de com suas mãos, porque o texto fala sobre mãos, pessoas sábias sabem que têm essa capacidade de que com suas mãos podem empreender e edificar. São duas palavras que eu gostaria que você saísse daqui. Com suas mãos você pode empreender e com as suas mãos você pode edificar. São os dois lados do versículo que nós lemos. E a pergunta que eu fiz para mim mesmo, o que é empreender? Empreender é realizar, pôr em prática algo, fazer acontecer, olhar para as circunstâncias da vida, principalmente os contratempos da vida, como uma oportunidade para fazer algo. Um empreendedor é uma pessoa que tem a capacidade de superar os desafios da vida. E quantos desafios nós temos? Um empreendedor, uma pessoa que realiza, é capaz de aprender coisas novas o tempo todo. Ele está atento, os ouvidos estão atentos, os sentidos estão atentos. A pessoa que realiza, que empreende, ela tem novas ideias e tendo novas ideias, as põe em prática, as compartilha. E veja, todos nós aqui pelo menos, que escolhemos o caminho do Cristo, e assim nos dizemos ou nos chamamos cristãos, todos nós que estamos no caminho do Cristo, todos nós temos a capacidade de realizar algo, de empreender algo. Todos nós. Por quê? Porque todos nós recebemos a mesma vocação, o mesmo comissionamento, a mesma missão, a mesma comissão, que é o ide. A todos nós que entramos no caminho do Cristo, todos nós recebemos do Senhor Jesus o ide. Vão, agora que vocês vieram até mim, me conheceram, vocês então comecem a realizar coisas, vocês vão empreender no mundo, vocês vão, e em todo momento nós estamos indo, a todo momento, nós estamos indo em algum lugar, nós estamos realizando algo, desde o momento que nós acordamos. Hoje, quando você acordou, você começou a ir. Qual o maior empreendimento do cristão? Qual a maior realização do cristão? O reino de Deus. Vocês vieram até mim, Jesus disse, agora vocês vão. E vocês realizem onde vocês estiverem o meu reino. Vocês estabeleçam ali onde vocês estiverem o meu reino. Por isso nós cantamos, reina. Por isso nós cantamos, reina sobre o meu viver. Por isso nós cantamos, reina em mim. Reina, Senhor. O reino de Deus. Assim como Deus olhou para o caos da humanidade, para o caos das pessoas, assim como Ele olhou para tudo isso, o caos do mundo, Deus também nos olha como seus filhos, filhos amados, e coloca em nós essa capacidade. Sim, há em você e há em mim essa capacidade, diante do momento difícil, extrairmos coisas boas, olhar para as circunstâncias ao nosso redor e enxergar, sejam elas quais forem as circunstâncias, oportunidades. Oportunidades para quê? Estabelecer o reino de Deus. O sábio realiza, foi o que nós lemos, empreende o reino de Deus aonde ele está, na sua casa, no trabalho, na sua vida, nos seus negócios, nas suas transações, nos seus relacionamentos. Mas o tolo, o insensato, como nós lemos o nosso versículo, a mulher sábia destrói o seu lar com as suas próprias mãos. O tolo, o imprudente, destrói tudo o que ele coloca às mãos. O que é o reino de Deus?
Porque nós precisamos estabelecer o reino de Deus onde nós estamos. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a realização da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, do seu governo sobre toda a terra. E aí sim nós vamos começar a viver o reino de Deus. Jesus, quando ensina os seus discípulos a conversar com Deus, o que nós chamamos de orar. Jesus, quando ensina os seus discípulos a se relacionar com Deus, a orar a Deus, ele diz o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. De forma prática, como nós estabelecemos o reino de Deus aqui na terra? E aí, o profeta Isaías me ajudou a responder essa pergunta. Capítulo 58 e 61 vai falar sobre o reino de Deus. E o profeta Isaías fala que o reino de Deus se estabelece quando nós, como oramos aqui já, cuidamos das viúvas, cuidamos dos necessitados, levamos libertação aos oprimidos e buscamos uma restauração da sociedade. E eu coloquei especificamente o capítulo 61 para você acompanhar a leitura. Está ali, 61, versículo 1 ao 3. O Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar o quê? Boas notícias. Boas notícias. Nós somos ungidos do Senhor e o Espírito do Senhor está sobre nós para que, através de nós possamos levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, os que estão com o coração dolorido, enfermo, doente, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança também do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Olha só que maravilha, nós estabelecemos o reino de Deus nos nossos relacionamentos quando nós encontramos um irmão que está triste e nós consolamos esse irmão. E aqui nesse momento o reino de Deus está sendo estabelecido. Você entende isso? Diga amém. Amém. E dar a todos, versículo 3, os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. E assim, conforme o profeta Isaías, dessa maneira, levando boas notícias, cuidando uns dos outros, libertando quem precisa de libertação, proclamando com as nossas bocas e com as nossas ações que Deus é bom. O que o profeta Isaías está dizendo? Consolando uns aos outros, levando alegria aos que estão tristes. Assim, nós estabelecemos o reino de Deus, aonde nós estivermos. O apóstolo Paulo, falando sobre o reino de Deus, ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Alegria, independente das circunstâncias. Alegria no Espírito Santo. Por isso que é independente das circunstâncias. Porque essa alegria é no Espírito Santo. Porque se a alegria depender das circunstâncias, aí fica difícil. Mas quando nós nos alegramos no Espírito Santo, nós podemos sorrir todos os dias, em todos os momentos. Isso é uma verdade. Quando nós realizamos, ou seja, quando nós empreendemos o reino de Deus, o reino de justiça, de paz, de amor, de alegria, aí o reino de Deus se estabelece na nossa comunidade, na nossa sociedade, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua por onde a gente passa. O reino de Deus se estabelece ali, e aí o reino vem. Dessa maneira, a Bíblia nos relata histórias e mais histórias, muitas histórias de homens e mulheres que, pela fé, assumiram riscos, enfrentaram desafios que aparentemente iriam levar à ruína, impossíveis, mas esses homens e mulheres, relatados nas histórias bíblicas, empreenderam o reino de Deus, estabeleceram o reino de Deus. Homens e mulheres que realizaram, estavam prontos, estavam do lado da mulher sábia, da pessoa sábia,
do homem sábio, que edifica o lar, não que destrói. Eu quero destacar uma história que talvez você não apostaria jamais como uma história de sucesso. Essa história se encontra em 1 Reis e fala da viúva de Sarepta, viúva da cidade de Sarepta. Era tempo de escassez, fome. Essa viúva não tinha nada o que comer na sua casa. Tempo difícil. Nessa história aparece um homem denominado por nós e pela sociedade, comunidade do Novo Testamento como um profeta. Que é um profeta? Um homem que foi escolhido por Deus para anunciar a mensagem de Deus. Antigo Testamento. O tempo dos profetas não existe no Novo Testamento. Por isso é Antigo Testamento. Deus escolheu uma forma de se comunicar com a humanidade, sempre buscando esse relacionamento. E nesse momento da história ele escolheu um profeta. E esse profeta se chama Elias. Um homem de Deus. Um homem que foi usado por Deus para ser boca de Deus aonde ele estivesse, para estabelecer, como estamos falando, o reino de Deus por onde ele passasse. Elias está passando pela cidade de Sarepta, e ele encontra essa mulher, ele passa na casa dessa mulher, não só passa, ele entra na casa dessa mulher. A situação da viúva é bastante desesperadora, porque ela tem apenas, na sua casa, relata a história, um punhado de farinha e uma pequena porção de azeite. O suficiente para ela fazer uma última refeição, como relata a história, comer com o seu filho e morrer. Essa é a expectativa desta mulher, a viúva de Sarepta. Quando Elias encontra essa mulher, ele aborda essa mulher e pede para lhe trazer um pouco de água e pão. É isso que Elias faz diante dessa mulher que está esperando a iminente morte. A viúva compartilha com Elias a sua situação desesperadora, angustiante, e diz: olha, eu estou só esperando fazer com esse punhado de farinha que eu tenho e esse pouco de óleo que eu tenho, uma última refeição para eu e o meu filho comermos e morrermos. É isso. Mas o profeta ainda insiste com a mulher e diz: faça o que eu estou dizendo. Guiado por Deus, Elias insiste com a mulher. A mulher obedece. Ele pede com o pão pronto para que ele comesse primeiro. E ele come o pão. E somente depois ele diz: depois que eu comer, você, se der, prepare algo para você. Elias promete, Elias profetiza, por isso profeta, profetiza que essa mulher, se fizesse isso, a farinha e o azeite jamais acabariam. E aqui está o aspecto empreendedor, realizador dessa história. Mesmo numa situação devastadora, sem esperança, essa viúva mostra coragem e disposição diante do que ela entende ser a voz de Deus através do profeta. E ela decide realizar, fazer, empreender, porque empreender é realizar. Ela decide fazer algo, entendendo ser a voz de Deus. E o resultado da ação, da realização dessa mulher, dessa viúva, desse empreendimento da viúva, é a provisão milagrosa de Deus. A farinha não acaba. E ela é provida da sua necessidade. Depois de obedecer, de dar passos, de realizar, a farinha, o azeite não se esgotam, conforme disse o profeta. Essa história da viúva de Sarepta, uma mulher a qual nós nem mesmo sabemos o nome, nem mesmo está relatado o nome dessa viúva, destaca que essa mulher olhou para as circunstâncias e não deixou se abater pelas circunstâncias, e viu uma oportunidade nessa circunstância. E por ver uma oportunidade, o reino de Deus se estabeleceu ali, na casa dessa mulher. E a farinha não acabou, o sustento não acabou, o pão não acabou. Você entende isso? Amém? Amém. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que quando nós tratamos do reino de Deus, falamos a respeito do reino de Deus, nós já estamos falando de um empreendimento de sucesso.
de entrada. Quando damos o primeiro passo no caminho do Cristo, nós já falamos de um reino estabelecido, de um reino de paz, de amor, de justiça, de provisão, de cura, de restauração. Nós já falamos disso. O reino de Deus é e sempre será o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Invista nisso. Realize, ajuste a sua vida conforme o reino de Deus. Estabeleça o reino de Deus nos seus relacionamentos, na sua casa. Empreenda o reino de Deus. Seja o reino de Deus onde você estiver. Afinal de contas, a pessoa sábia, a mulher sábia, edifica. O homem sábio edifica. E o que é edificar? Edificar é construir. Erguer algo, estabelecer algo. Seja no sentido literal da palavra, eu vou construir algo, eu vou construir uma casa, eu vou construir seja lá o que for. Seja no sentido literal da palavra, ou no sentido figurado, como eu vou desenvolver isso na minha vida. Eu vou desenvolver o hábito de ler. Eu vou desenvolver o hábito de orar. Eu vou desenvolver o hábito de acordar mais cedo, para ter um tempo de leitura da palavra. Seja nesse sentido também, eu vou construir algo na minha vida. Nós encontramos na Bíblia também vários homens e mulheres que edificaram, que construíram com as suas mãos. Disseram para o Senhor: eu estou aqui, Senhor, e eu quero estabelecer o teu reino. E o Senhor disse para eles: então agora você vai começar a trabalhar, você vai começar a edificar, você vai começar a construir algo, onde você estiver. O que dizer do primeiro homem que fez um empreendimento que você jamais também investiria, daria crédito e acreditaria? Noé. Gênesis capítulo 6. Eu lembrei de Noé porque o que Noé construiu foi algo que eu jamais construiria. No tempo em que Noé constrói esse grande barco que nós chamamos de arca, é um tempo de seca, de que não há chuva e nem sinal de chuva. Um tempo em que o povo está morrendo, se degladiando, é o caos total estabelecido. Deus fala para este homem chamado Noé: eu quero que você construa um barco, um grande barco, uma arca, porque vai cair dilúvio. Qual é a resposta mais óbvia que você dá para Deus? Você está enganado, Deus. Faz muito tempo que não chove, muitos anos que não chove, e você quer que eu construa algo? Eu nunca construí nada. Eu nem sei martelar um prego, Deus. E Deus diz para você: constrói uma arca. Mas o clima há muitos anos mostra que não condiz, não vai chover. Eu vejo todos os dias a mulher do tempo, o homem do tempo, e a previsão não dá sinais de chuva. Que história é essa, Deus? Mas conforme as instruções de Deus, Noé fez o quê? Construiu, edificou. E por construir e edificar algo, instruído pelo Senhor, ele salva a sua família. Mais à frente nós vemos a história de Abraão, Gênesis capítulo 12. 75 anos, velho, de idade, respeito a todos os mais de 70, velho no sentido de idade. 75 anos de idade, aposentado, de boa na sua casa. Deus olha para ele e diz: Abraão, você não disse para mim uma vez: eis-me aqui, Senhor? Você não disse que com as suas mãos eu poderia utilizar você para empreender, para realizar algo? Abraão poderia ter dito para ele: Senhor, mas eu já realizei tanto na minha vida, eu estou com 75 anos de idade, eu quero só cuidar aqui das minhas ovelhas, dos meus gados, dos meus animaizinhos, dos criados aqui da minha casa, da minha esposa, da minha família, eu quero só cuidar disso tudo. E aí Deus olha para Abraão e diz: não, eu quero que você faça mais do que isso. Eu quero que você levante, saia da sua terra, vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar e comece a caminhar. E aí nessa caminhada você
vai construindo algo comigo, com as pessoas, por onde você passar, você vai sendo e você vai edificar, você vai edificando e construindo terras, você vai edificando pessoas, construindo relacionamentos, você vai fazendo tudo isso. Veja como que é interessante nós pensarmos na vida de Abraão, porque se Abraão dissesse para o Senhor, não, isso não é comigo, Deus, eu quero ficar aqui de boa no sofá da minha cama, eu não quero sair daqui dessa terra, porque está muito confortável, nós possivelmente não teríamos a nossa fé cristã, porque Abraão é considerado o pai da fé, porque obedeceu, porque edificou e começou a construir um relacionamento de fé, porque deu passos de fé. Veja, as maiores religiões monoteístas que existem no mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, têm em Abraão como o pai da fé. Porque lá atrás, Abraão entendeu que Deus estava chamando para edificar, para construir. E até hoje, a nossa fé é estabelecida porque Abraão deu passos. Começou a construir algo na sua vida. Saiu da zona de conforto. Tantos homens e mulheres na Bíblia que deram passos e começaram a edificar o reino de Deus. Moisés, Davi, Salomão, que estabeleceu o templo de adoração a Deus em Jerusalém, símbolo da adoração e da centralidade de Deus. José do Egito, Ruth, leia a história de Ruth. Essa mulher edificou uma história de fidelidade e lealdade a Deus. Fidelidade e lealdade a Deus. Paulo, apóstolo, nós conhecemos pelas suas viagens missionárias, como nós chamamos, esse homem que empreendeu na área de missões, de evangelismo, que realizou tantas coisas, fundou igrejas, viajou exaustivamente. Mais da metade do Novo Testamento, do que nós aprendemos do Novo Testamento é atribuído ao apóstolo Paulo. As suas cartas de instruções às igrejas, às pessoas. Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias na sua vida, percorreu diversas regiões do Império Romano. Durante todas as suas viagens, ele pregou o Evangelho, ele estabeleceu o reino de Deus onde ele passava. Essas viagens que Paulo fazia permitiram que a mensagem do Cristo se expandisse, se espalhasse. Paulo fundou várias igrejas, como nós sabemos. Paulo escreveu várias cartas oferecendo orientação, encorajamento às pessoas. Paulo desempenhou um papel crucial em estender o cristianismo além da cultura judaica, além do judaísmo. Ele enfatizou nas suas mensagens que a salvação estava disponível para todos. Todos. A ênfase do apóstolo Paulo, não somente a judeus, mas a gentios, através da fé em Cristo Jesus. Todos podem ser salvos. Isso teve um impacto enorme na expansão do movimento cristão. Até hoje. Por quê? Obedeceu a Deus e com a sua vida resolveu edificar. E em Paulo nós temos, depois de Cristo Jesus, o maior exemplo de pessoa que edificou, ou um grande exemplo de pessoa que edificou com a sua vida. Um homem que construiu um reino de amor, de fé, de esperança, de ânimo, de perseverança, um reino de unidade, de serviço, de humildade, de perdão e de alegria, como nós já falamos aqui. E eu quero que você leia junto comigo tudo isso que nós vemos, todos esses aspectos do reino que Paulo estabeleceu, que Paulo edificou na sua caminhada. Vamos ler juntos? O amor é o vínculo da perfeição. Vamos ler juntos em voz alta, você consegue ler comigo? O amor é o vínculo da perfeição. Porque por fé e não pelo que vemos. Um reino de esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo
que nos foi dado, um reino de ânimo. Esforcem-se para fazer aquilo que é bom para todos e procurem viver em paz com todos. Você pode estabelecer isso onde você estiver. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Paulo estabeleceu um reino de perseverança. Vamos ler em voz alta? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, desanimarmos. Não desanimem. Um reino de unidade. Eu vou ler esse que é mais longo sozinho. Você acompanha a leitura, por favor. Eu rogo a vocês, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falem a todos a mesma coisa e que não haja entre vocês divisão. Antes, sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental. Sejam unidos no mesmo pensamento. Uma só fé, um só Senhor, um só Cristo. Este é o pensamento. Esta é a unidade. Não que nós não possamos divergir nas nossas opiniões, mas o nosso pensamento, é o que Paulo está dizendo aqui, ó, a nossa disposição mental é um só Senhor, uma só fé, um só Cristo. Uma unidade, uma disposição mental e no mesmo parecer. Cristo é o Senhor. O seu reino vem. O seu reino é um reino de amor, de justiça, de paz e de alegria. Essa é a unidade. Mas há um reino de serviço também que o apóstolo Paulo fala. Pois vocês foram chamados à liberdade, irmãos, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sirvam uns aos outros mediante o amor. É este reino que nós temos que estabelecer. É este reino que nós temos que construir, edificar com as nossas vidas. Mas também há um outro aspecto desse reino, humildade. Nada façam por ambição, esse foi o seu texto, Rabi? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Nós nem combinamos versículo bíblico. Hoje não foi esse. Não foi esse? Eu já li esse texto hoje, então. Eu li ontem, por isso que eu... Mas você falou sobre isso hoje? Eu falei no grupo de valores. Tá certo. Vamos ligar. Humildade. Este é o reino que nós temos que estabelecer também. Edificar. Há um reino também que nós podemos edificar e construir nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa igreja, que é um reino de... Leia mais alto. É um reino de... Perdão. Você tem medo dessa palavra? Você pode ler mais alto comigo esse versículo? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Que o reino de perdão se estabeleça nos seus relacionamentos, em nome de Jesus. E por fim, que o reino da alegria se estabeleça na sua vida, em nome de Jesus também. Vamos ler o que o apóstolo Paulo fala? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essas palavras do apóstolo Paulo, elas refletem a capacidade que eu e você temos, ou da mulher sábia lá do nosso texto, mas que nós refletimos sobre o versículo entendendo como o homem sábio, a pessoa sábia. Ela enxerga as circunstâncias ao seu redor e vê oportunidades para edificar. Tudo é uma oportunidade para nós construirmos algo, desenvolvermos algo, aprendermos algo, ouvirmos o outro, edificarmos o outro, edificarmos e construirmos um reino de amor, de alegria, de paz, de esperança, de perseverança, de unidade, de perdão. É sobre isso que o versículo está falando também, porque a mulher sábia, ela edifica o lar, ela abençoa a sua casa, em outros versículos, em outras versões, mas a mulher tola, a mulher insensata, com as suas próprias mãos, destrói. É sobre essa reflexão que nós estamos
pensando hoje. E talvez você me pergunte, é possível, Joel, nós nos relacionarmos dessa maneira, vivermos dessa maneira? É óbvio, meu irmão e minha irmã, que eu vou dizer para você que sim. Porque se eu não acreditasse nisso, eu não estaria mais aqui hoje. E nem você. É possível sim nós termos uma vida que realiza, que empreende o reino de Deus e que edifica, que constrói este reino todos os dias, a todo momento. Assim como eu acredito também que é possível nós caminharmos do lado da mulher tola e sermos pessoas tolas, imprudentes. Eu acredito sim que é possível nós passarmos uma vida sem produzir nada, sem realizar nada, sem edificar e construir nada. É possível sim passarmos uma vida olhando pela janela e procurando culpados para as nossas frustrações. É possível sim. Por isso, o alerta do sábio, no próprio capítulo 14, ele diz que a sabedoria do homem prudente, do homem sábio, é discernir o seu caminho, não o caminho do outro. O outro é o outro, mas o sábio olha para o seu caminho, ele pensa nas suas ações. E aí o sábio continua dizendo, a insensatez dos tolos é enganosa. E o sábio diz também no versículo 12 do capítulo 14, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. As pessoas insensatas, o tolo, além de não compreenderem que grande parte do sucesso na sua caminhada e do fracasso na sua caminhada está nas suas mãos, nas suas escolhas, no que você constrói, no que você edifica, no que você realiza, essas pessoas tolas esperam passivamente que algo bom lhe aconteça, que aconteça alguma mudança, e elas vivem nessa busca de desculpas e de culpados para os seus fracassos. Isso é uma postura de pessoa tola, de acordo com a palavra de Deus. E algumas pessoas passam uma vida toda criticando, sabotando, destruindo tudo o que a pessoa sábia realiza, constrói, edifica. Existem pessoas que estão investindo o seu tempo para criticar, sabotar e destruir o que sábios estão construindo, estabelecendo, edificando, empreendendo. Por isso o desafio hoje é que você arregace as mangas e realize, empreenda o reino de Deus e edifique este reino nos seus relacionamentos, na sua casa, o lugar por onde você passa, no seu trabalho, que ali haja sinais do reino de Deus. Que sinais são esses? Nós lemos tudo isso: amor, bondade, alegria, paz, mansidão, lealdade, fidelidade, obediência, esperança, palavras de ânimo. Tudo isso nós estabelecemos quando nós dizemos, Senhor, venha ao teu reino. E aí nós estabelecemos esse reino. Esse provérbio permite essa reflexão a respeito de sucesso e de fracasso na nossa caminhada. Pessoas sábias, elas sabem que o fator determinante do sucesso ou do fracasso dos seus empreendimentos, das suas realizações, são elas mesmas. Pessoas sábias não terceirizam o fracasso das suas realizações, dos seus empreendimentos. Elas não olham pela janela da vida em busca de culpados. Porque pessoas sábias olham no espelho e se perguntam, onde foi que eu errei?
O que eu poderia ter feito diferente? O que eu posso aprender com essa situação? As pessoas sábias sabem que Deus concedeu uma grande capacidade a mim e a você. Há em suas mãos uma grande capacidade, um grande potencial, a possibilidade de, com suas mãos, edificar e realizar. Você entende isso? Diga amém. Afinal de contas, vamos ler em voz alta: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Que Deus te abençoe. Amém? Eu quero te desafiar nessa noite, numa forma simbólica, talvez, a estender as suas mãos diante dos seus olhos. Faça isso agora, se você pode. Olhe para as suas mãos. Olhe para as suas mãos. Faça isso. Você que está aqui comigo, não fique olhando para mim. Se você quer fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Queria que você olhasse para as suas mãos e dissesse assim, fizesse essa oração: Senhor, que as minhas mãos construam um reino de paz, de justiça, de alegria, de bondade. Que essas mãos edifiquem os outros. Que estas mãos curem os outros. Que essas mãos construam uma família de unidade, de reconciliação. Que essas mãos sejam as tuas mãos. Onde eu tocar, que haja restauração, cura, alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém? Queria que você... Volta essa música do começo lá, por favor, Lucas.